Olá, soberana! Seja bem-vinda a mais uma aula do nosso curso Alimentação Soberana. Estamos no módulo 1, obtendo muito conhecimento, e na aula de hoje a gente vai responder uma pergunta que eu tenho certeza que muitas de vocês se fazem. Como é que eu faço para não sentir fome o tempo todo? Dai, eu sinto fome mesmo depois de comer. Então, na aula de hoje, a gente vai aprender, tá? O que a gente pode fazer para eliminar essa fome constante da nossa rotina, do nosso dia a dia, certo? A gente também vai aprender como é que a gente vai inserir aqueles macro e aqueles micronutrientes que a gente aprendeu nas aulas anteriores na nossa alimentação diária, certo? Então, vamos lá para nossa aula. Então, antes de eu falar para vocês como é que o que a gente precisa fazer, né, para não sentir fome o tempo todo, eu preciso relembrar, né, trazer aqui para relembrar vocês o porquê que a gente sente fome, né? Porque já expliquei isso aqui em outras aulas, porém, para relembrar, é a fome, né, essa sensação de fome, tá? Que muitas vezes faz a gente se alimentar. E por que que isso é importante, né? Porque a alimentação é o nosso maior aporte energético. É através da alimentação, né, que a gente obtém energia para o nosso corpo funcionar, para as nossas funções vitais serem mantidas. O nosso organismo, para que ele consiga pensar, respirar, para o nosso coração bater, para que a gente tenha um equilíbrio, a gente precisa se alimentar, tá? Então a fome, na verdade, ela é um alerta que o nosso organismo tem de dizer, você precisa comer porque eu preciso de energia, certo? Então a fome, ela não é uma coisa ruim. O problema é quando a gente sente essa fome de uma forma excessiva, certo? Então, vamos ver, né, o porquê que a gente sente essa fome de uma forma excessiva, tá? Já falei disso aqui também, mas é importante relembrar aqui nesse momento onde a gente vai falar, né, como eliminar essa fome excessiva. Então, o que leva, né, a essa sensação de fome o tempo inteiro? Muitas vezes é o estresse e a ansiedade, são as nossas emoções. Isso interfere diretamente na nossa fome, no nosso sentimento, na nossa vontade de comer, tá? Outra coisa que faz a gente sentir fome o tempo inteiro é ter uma alimentação desequilibrada. E isso a gente vai focar bastante aqui dentro, tá? Dessa aula, que é como ter, né? Como montar então uma refeição equilibrada, né? Para que a gente não sinta essa fome o tempo todo, tá? Então, ter uma alimentação desequilibrada, com muito açúcar, baixo consumo de proteínas, baixo consumo de fibras, frutas e vegetais, também vai fazer com que a gente sinta fome o tempo todo, tá? Outro fator, baixo consumo de água. A água é fundamental para o nosso bom funcionamento do nosso organismo e também para que a gente não confunda muitas vezes a sede, a falta de água com a fome. Então, muitas vezes o que está faltando é a gente tomar água em vez de comer, tá? A privação do sono, gente, isso é muito importante, tá? O sono, ele é extremamente importante, tanto quando a gente fala de saúde, quanto a gente fala de emagrecer e da fome excessiva, tá? Eu já comentei isso aqui com vocês também, mas parem um dia e percebam como é que vocês vai estar a fome de vocês, tá? Num dia em que vocês não dormiram bem na noite anterior. Vocês vão perceber que vocês vão sentir fome o tempo todo, vocês vão querer comer mais doces, mais alimentos gordurosos, tá? E isso é porque tu não dormiu bem durante a noite, porque tu não descansou. E eu vou explicar um pouquinho melhor disso nos slides mais pra frente, certo? E a falta de exercícios físicos também pode fazer com que a gente sinta essa fome excessiva. Mas como assim, Dai? Então, quando a gente pratica exercícios físicos, tá? Ocorre a liberação de alguns hormônios, tá? Que trazem, né, a nossa sensação de bem-estar, de prazer. E o que isso faz?
faz com que a gente se alimente de uma forma mais tranquila, mais adequada, que a gente não tenha aquele excesso, que a gente não queira compensar aquelas emoções, né, aquele sentimento de estresse, de ansiedade, com a comida, porque o exercício físico já auxiliou nesse problema do estresse e da ansiedade, certo? Então, aqui eu citei 5 fatores muito importantes e que interferem, tá, na nossa fome e com certeza eles estão diretamente relacionados quando a gente tem aquela fome excessiva, aquela fome que não passa durante o dia, tá? Então, se tu, soberana, tem essa fome excessiva, come, mas ainda assim não se sente saciada, é difícil ficar sem comer durante o dia, então presta atenção nesses cinco fatores aqui, vê como é que eles estão na tua vida. Estresse e ansiedade, né, as tuas emoções, se a tua alimentação está equilibrada, se tu está consumindo água na quantidade adequada, se tu está dormindo de 7 a 9 horas por noite e se tu está praticando exercícios físicos, tá? Pode ser um desses fatores aqui que está interferindo na tua fome e, consequentemente, na tua saúde e no teu emagrecimento, certo? Então, o que a gente faz para não sentir essa fome o tempo todo, né? A gente viu que esses fatores, eles afetam a nossa fome, né? Que eles podem estar interferindo. Então, a gente tem que ter uma atenção a esses fatores, procurar lidar bem com eles. Então, o primeiro passo, cuidar das nossas emoções, entender o que está nos deixando estressado, o que está nos deixando ansiosa, tá? Dormir de 7 a 9 horas por noite, manter a nossa ingestão de água adequada. Eu já falei aqui para vocês como é que a gente faz o cálculo para saber qual é a ingestão de água adequada para cada uma de vocês, tá? Praticando exercícios físicos, que eu já citei aqui, que ajuda a regular alguns hormônios também responsáveis pela fome, além, né, de liberar esses hormônios responsáveis pelo bem-estar, pelo prazer, tá? E claro, tendo refeições completas, equilibradas. Não foi à toa que a gente falou aqui que a gente conheceu todos os macronutrientes dos alimentos e todos os micronutrientes dos alimentos. É porque a gente precisa deles, nosso organismo precisa deles e vocês viram quais são as principais funções de cada um deles. E quando a gente tem uma alimentação, uma refeição equilibrada que contém todos aqueles macro e micronutrientes, a gente aumenta a nossa saciedade. E durante a aula, falando as aulas de macro e micronutrientes, eu já expliquei para vocês, né? A proteína, as fibras, todos aqueles alimentos ali que tinham a função de aumentar também a nossa saciedade. Então, tá sentindo fome o tempo todo? Verifica como é que tá, se as tuas refeições elas estão equilibradas, se tá tendo ali um alimento fonte de proteína, um alimento fonte de fibras, minerais, vitaminas, carboidratos de baixa digestão, né, de digestão mais lenta, tá? Então vamos falar agora um pouquinho de cada um desses fatores, né, que a gente precisa olhar com atenção para reduzir a nossa fome, para não ficar com aquela fome o tempo inteiro, tá? Então eu falei um pouquinho aqui já das emoções, tá? Então o que a gente faz, Dai, quando a gente percebe, né, que o estresse e a ansiedade estão interferindo na nossa alimentação, que estão fazendo a gente comer. O que acontece aqui, né? É quando a gente quer compensar, né? É uma falta, um estresse, um problema no trabalho, ou uma ansiedade, um medo com a comida. Então a gente substitui, né? O prazer, na verdade a gente quer substituir aquela dor ali que a gente está sentindo, aquele incômodo, pelo prazer de comer, certo? Quando isso acontece, né, de uma forma muito frequente, a gente começa a comer de forma excessiva mesmo. Então, o que a gente faz nesse momento, tá? A gente precisa aprender a gerenciar as nossas emoções através do autoconhecimento. A gente precisa se entender, se olhar para si, certo? Se questionar. O que é que está me deixando ansiosa ou estressada agora nesse momento? Não é fome, a gente já falou aqui sobre fome emocional e fome física. Então, identificou isso aqui não é fome física, eu acabei de comer.
Ah, isso aqui não é fome física. Eu fico olhando na geladeira, nos armários, não é qualquer coisa que vai matar a minha fome, é uma coisa específica que eu nem sei o que que é. Identificou que é uma fome emocional? Para e pergunta o que que tá me, qual é a emoção que tá me fazendo tentar comer, tá? Ah, tá ansiosa, tá estressada. O que que tá te deixando ansiosa, estressada, tá? Identificou, ah, é um problema no meu trabalho, ah, é um problema com meu filho, tá? E como é que eu posso é, resolver isso? O que que eu posso fazer para mudar essa situação que está me deixando estressada, que está me deixando ansiosa? É um problema no meu trabalho com o meu chefe? Como é que eu posso resolver esse problema com ele? Tá? Não consigo resolver isso sozinha. Então te pergunta quem é que pode te ajudar a resolver isso? Certo? Porque a gente precisa resolver aquilo que está nos deixando ansiosas e estressadas, que está nos levando àquela fome emocional, que está nos levando àquele comer excessivo, aquela fome excessiva, tá? Ela começa onde, tá? Na causa que está te deixando ansiosa ou estressada, certo? Então, procura se olhar, se questionar, entender o que está te deixando estressada, o que tu pode fazer para eliminar esse problema que está te deixando estressada, tá? Porque se existe uma coisa que está te deixando estressada, é ali que tu tem que trabalhar. O sentimento de estresse, de ansiedade, eles não vão sair se o que causa eles não for resolvido, certo? Não consegue resolver sozinha? Procura ajuda. Quem é que pode me ajudar? Quem é do meu círculo de amizades que eu posso perguntar, posso pedir uma sugestão para me ajudar a resolver isso? Ou um profissional que eu posso contar para me ajudar a resolver essas questões, tá? E aqui eu deixo para vocês também, falo um pouquinho do meu programa do Hábitos Magros, tá? No Hábitos Magros a gente tem um pilar onde a gente trabalha só a gestão das emoções, para vocês terem noção do quanto elas interferem, tá? No nosso processo de emagrecimento e na nossa saúde, certo? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do programa também, vocês podem entrar em contato comigo. Lá no meu Instagram também tem um destaque falando sobre o programa, tá? Outra coisa, né, que a gente precisa fazer para evitar essa fome o tempo todo: dormir de 7 a 9 horas por noite. Eu já falei aqui do sono e volto a falar, tá? A falta de sono, ela aumenta a nossa percepção de valor daqueles alimentos que são ricos em açúcares e gorduras, tá? Além de aumentar a nossa reatividade, a nossa impulsividade por esse tipo de alimentos. O que isso quer dizer, Dai? Que além da gente sentir mais vontade de comer esse tipo de alimento quando a gente não dorme, tá? O nosso poder de decisão de escolher comer ou não, ele é muito mais afetado. A gente decide de uma forma muito mais impulsiva e decide por comê-lo, tá? E isso tudo é afetado, é intensificado pela falta do sono, certo? Então percebam, mais uma vez eu digo aqui para vocês, uma noite que vocês não dormiram bem, parem no outro dia e percebam como é que é a fome de vocês, tá? Percebam se vocês vão sentir mais fome durante o dia e fome de que vocês vão sentir mais durante o dia. Percebam se vai ser mais fácil ou mais difícil tomar as decisões mais acertadas de acordo com o teu objetivo. Quando a gente não dorme bem durante a noite, entre um copo de salada de frutas e um bolo de chocolate, a gente vai preferir o bolo de chocolate. Mesmo sabendo que a salada de frutas é o que a gente precisa para se manter no nosso objetivo e para nutrir o nosso corpo. Por quê? Porque a nossa capacidade de decidir pelo certo, ela fica. Como é que eu posso falar? Ela fica prejudicada também quando a gente não dorme bem, certo? Então, isso tudo aqui mostra o quanto que é importante a gente regular o nosso sono para ter
né, um comportamento de se alimentar de uma forma mais saudável e emagrecer com saúde, tá? E a gente precisa criar uma rotina de sono, tá? E a gente trabalha isso também lá dentro do meu programa Hábitos Magros, certo? Mas aqui eu já digo para vocês o quanto é importante, tá? E se vocês já identificaram que vocês não têm um sono de qualidade ou na quantidade adequada, procurem alguma forma de resolver isso, tá? Porque isso vai afetar diretamente no teu emagrecimento, soberana. Diretamente, tá? Então não consegue ter uma rotina de sono regular, se organizar para isso, precisa de ajuda? Pode entrar em contato comigo também, certo? A gente trabalha isso tudo dentro desse programa que é bem completo, tá? Então, aqui só um exemplo para vocês, tá? A gente obtém a nossa energia de duas formas. A principal delas é os alimentos, através da nossa alimentação, certo? E a outra delas é o nosso sono. Dormir dá energia? Não. Dormir faz com que o teu corpo descanse e se recupere para no outro dia seguir fazendo as suas atividades. Só que quando a gente não tem um sono na qualidade ou na quantidade adequada, a gente só consegue obter energia e recarregar as nossas baterias através dos alimentos. Então, enquanto a gente tinha duas fontes ali para nos manter bem, né, durante o dia, fazendo as nossas atividades, e uma delas foi cortada ou tá de má qualidade, a gente vai focar totalmente na outra. Nosso organismo vai fazer isso. Então é por isso que quando a gente não dorme direito, no outro dia, o nosso organismo ele vai só prestar atenção em alimentos, ele vai querer energia, ele não se recuperou durante a noite e ele vai precisar de mais energia para funcionar e vai ter a sensação de que sensação não, ele vai estar mais cansado, né? E vai precisar, não necessariamente ele vai precisar de mais energia, mas ele vai entender que a fonte que ele tem ali para recuperar, se recuperar daquele cansaço, é os alimentos. Só que os alimentos não vão suprir esse cansaço. Eles simplesmente vão dar aquele pico de energia, porque gera aquele pico de glicose no sangue, pico de insulina, e vai dar aquela produção rápida de energia, e logo vai se acabar, e logo a gente vai querer mais. E qual é o tipo de alimento que traz isso? Alimentos gordurosos e alimentos açucarados, certo? Então, é importantíssimo cuidar da qualidade e da quantidade do nosso sono, ok? A ingestão de água, soberana, ela é importantíssima também. Não, a gente não consegue emagrecer se não tomar água, tá? O nosso organismo, o nosso corpo é feito de 75% de água. A gente precisa de água para o nosso cérebro funcionar, certo? E aqui eu trouxe umas sugestões. Isso aqui é de acordo com a Organização Mundial da Saúde, tá? Da quantidade de água que o indivíduo tem que tomar de acordo com a sua faixa etária e, claro, com o seu peso, tá? Então, até 17 anos, tá? Eles sugerem 40 ml por cada quilo ao dia. De 18 a 55 anos, 35 ml de água por cada quilo ao dia. De 55 a 65 anos, 30 ml de água por cada quilo ao dia. Para pessoas que têm mais de 66 anos, 25 ml por cada quilo ao dia é o suficiente. Então, um exemplo aqui, tá? Uma mulher de 32 anos que pesa 78 quilos
Qual é o cálculo que a gente faz? Ela se encaixa ali na faixa etária dos 18 aos 55. Então, essa mulher, né, vai fazer de 78 quilos, vai fazer 35 vezes 78. Isso vai dar 2 litros 730 ml de água por dia. Certo? Esse é um cálculo básico que dá ali uma média bem boa do quanto de água tu tem que beber por dia. Certo, soberana? Então, guarda bem essa informação aqui. Outra forma, né, da gente evitar de sentir fome o tempo todo é praticando exercícios. Já falei um pouquinho aqui. Então, o que que acontece quando a gente pratica exercícios? A prática regular de exercícios físicos faz com que ocorra a liberação de endorfinas e dopaminas no nosso cérebro. E esses são hormônios responsáveis, né, que nos conferem aquela sensação de bem-estar, que nos relaxam. E isso melhora também o nosso humor. E, consequentemente, vai diminuir a nossa ansiedade e a nossa vontade de comer. Praticar exercício físico é fundamental e não é só pela queima, para acelerar a queima de gordura ou para queimar mais calorias. Não. O maior benefício dele é nessa sensação de bem-estar, é nesse relaxamento, é nessa melhora do nosso humor, na redução do nosso estresse, da nossa ansiedade, que vai consequentemente reduzir aquela nossa fome emocional, aquela nossa vontade de comer. Certo? Então, o exercício, a prática regular de exercício físico é muito importante sim quando a gente quer emagrecer. E não é só por causa da queima de calorias. Certo? O principal motivo é esse que eu acabei de falar para vocês. É que esses hormônios vão reduzir essa sensação, essa ansiedade, né? Vão aumentar a sensação de bem-estar, de relaxamento. E isso é que vai reduzir a tua vontade de comer, certo? E Dai, qual é o melhor exercício físico, então, que eu posso fazer para me auxiliar nisso? Soberana, o melhor exercício físico é aquele que tu consegue executar, é aquele que tu consegue fazer. Se tu consegue sair de casa e caminhar 15 minutos por dia, esse é o melhor exercício físico para ti hoje. Se tu consegue sair de casa e caminhar 30 minutos por dia, esse é o melhor exercício para ti hoje. Se tu consegue ir numa academia, fazer um treino de musculação, de dança, enfim, esse vai ser o melhor exercício para ti. O melhor exercício é aquele que tu consegue fazer. O importante é que tu faça, é que tu te mexa. Quando a gente pratica um exercício físico, a gente tira a nossa atenção dos problemas, da nossa ansiedade, do nosso estresse. Por quê? Porque no momento em que a gente está praticando exercício físico, a gente está respirando diferente, a gente está com pensamentos diferentes, a gente está liberando endorfinas e outros hormônios que conferem aquela sensação de bem-estar, que vão nos relaxando, que vão melhorando o nosso humor, que vão diminuindo aquela nossa ansiedade, aquele nosso estresse. E isso vai reduzir aquela nossa vontade de comer. E claro que isso vai nos ajudar então a emagrecer, a ter mais saúde. Certo? Então não esqueçam, o melhor exercício físico é aquele que tu consegue fazer. Daí não consigo fazer nenhum hoje. Então te testa. Tá? Lá dentro do programa do Hábitos Magros, a gente também tem um módulo dedicado a exercícios físicos. E lá eu não vou te passar um treino de academia. Eu vou te ensinar técnicas, ferramentas para que tu construa o hábito de se exercitar diariamente. Para que tu obtenha os benefícios de se exercitar diariamente. Independente do exercício que tu escolher.
Lá eu te ajudo a definir, a encontrar qual é o exercício que mais se adequa às tuas necessidades e às tuas possibilidades. Certo? E aí a gente começa então de uma forma estratégica a inserir esses exercícios na tua rotina. Até que isso se transforma em um hábito e tu passa a ter todos esses benefícios dessa prática de uma forma automática, de uma forma natural. Certo? E claro, né, soberanas, o foco do nosso curso aqui, que é então o que eu trago aqui para vocês, que é o foco maior do Alimentação Soberana. São as refeições equilibradas e completas, que vão favorecer o nosso emagrecimento, que vão nos trazer mais saúde, tá? Mas daí o que é uma refeição equilibrada e uma refeição completa? Uma refeição equilibrada e completa é aquela que possui, tá? Todos os macro e os micronutrientes, que possui alimentos, fontes desses nutrientes. Que possui alimentos fonte de proteínas, de carboidratos, de gordura, de fibras, de vitaminas, de minerais. É uma alimentação básica, mas nutritiva, que contenha todos esses nutrientes. E a gente já viu que existem vários alimentos que contêm mais de um, mais de três, mais de 5 nutrientes. Então não é difícil a gente montar uma refeição equilibrada e completa, tá? Feijão é rico em proteína, é rico em carboidratos, é rico em fibras. O feijão já é um alimento muito nutritivo. O que está faltando aí? Está faltando um cereal, está faltando uma leguminosa, já tem o feijão, está faltando um cereal, um arroz. A proteína do arroz se complementa com a proteína do feijão. Uma fonte de proteína animal que possui seus aminoácidos, uma composição melhor ali de aminoácidos, mais completa. Vegetais, saladas, hortaliças, fontes de minerais, fontes de fibras, fontes de vitaminas. Isso é ter uma refeição completa. Certo? É uma refeição diversificada, com alimentos de qualidade e na quantidade adequada. Só que aqui eu já chamo a atenção de vocês para uma coisa: quando a gente come com qualidade, a quantidade a gente não precisa se preocupar. Quando a gente constrói um hábito de se alimentar de uma forma com alimentos de qualidade, né, de uma forma saudável, com refeições completas e equilibradas, a quantidade é uma coisa que a gente pensa lá no fim. O primeiro ponto, soberana, é ter refeições de qualidade, completas e equilibradas. Certo? Ah, mas daí quanto eu preciso comer de proteína? Quanto eu preciso comer de feijão, de carboidrato? Quanto eu preciso. A gente vai fazer uma sugestão aqui, tá? Mas isso não é o teu foco agora, soberano. O teu foco agora é ter no teu prato um alimento fonte de cada um desses nutrientes. Porque quando tu tem proteína no teu prato, tu tem fibras no teu prato, tu tem carboidratos complexos no teu prato, a tua fome, a tua saciedade, tá? A tua fome reduz, a tua saciedade aumenta. Consequentemente, tu vai reduzir a quantidade de comida que tu vai comer. Certo? Então, foca na qualidade do que tu come. Não adianta comer só arroz e frango. Isso não vai nutrir o teu corpo, isso não supre as necessidades do teu organismo. Logo ele vai pedir mais comida. Logo tu vai estar com fome de novo.
Arroz, feijão, salada de tomate, salada de alface, isso não é nutritivo. Arroz e feijão, ok, tem que ter salada de alface, de tomate? Pode ter, mas tem que ter também ali um vegetal, uma hortaliça, que tenha fibras, tem que ter fonte de vitaminas, de minerais. Cadê a proteína? Certo? Então, nessa aula, a gente viu, né, os fatores que interferem na nossa fome, como a gente faz para eliminar esses fatores, né, para eliminar, na verdade, essa fome excessiva, mas a gente também viu que a fome ela não é uma coisa ruim, certo? Que ela é necessária, ela é um aviso do nosso organismo, do nosso corpo, de que a gente precisa de combustível, de energia. Sabe lá o painel do carro quando acende aquela luzinha vermelha dizendo que está faltando gasolina, que está na reserva? Essa é a nossa sensação de fome para o nosso organismo. Ó, tá entrando na reserva aqui, come. Então, sentir fome não é ruim. O que atrapalha a nossa saúde e o nosso processo de emagrecimento é a fome excessiva. E aqui a gente viu 5 formas, tá? As principais de eliminar essa fome excessiva, de controlar a nossa fome, tá? E agora a gente vai focar mais então, tá? Na alimentação, né? Em como ter essa alimentação, como montar refeições equilibradas e completas. Certo, soberana? Parabéns por ter chegado até esse momento aqui nessa aula, tá? Parabéns pela tua dedicação, pelo teu empenho. O teu resultado é garantido. Se tu tá aqui, tu tá executando tudo que a gente tá ensinando aqui no curso, teu resultado ele vai vir. Olha quanto conhecimento tu já adquiriu até aqui e tem muito mais pela frente, certo? Obrigada, sempre um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar o meu conhecimento e as minhas experiências para auxiliar no processo de vocês, para servir vocês numa coisa que é tão importante, né? Que é a nossa alimentação, para a gente ter saúde, para a gente emagrecer, se sentir bonita, se sentir bem com a gente mesma, certo? Bons estudos e até a próxima aula, soberana!